clima é esse? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Vai aparecer daqui a pouco o texto. Mas essa série de mensagens sobre a vida e o propósito de Jesus, ela tem a base, como eu já falei na hora dos avisos, o Evangelho de Mateus. E hoje vamos falar exatamente sobre vida e propósito de Jesus. O texto base será Mateus capítulo 3, eu vou ler daqui a pouco alguns versículos. Mas deixe eu falar um pouco sobre um versículo-chave, que está em Mateus 7, 24, que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus. Olha só, irmãos, Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 24. O Evangelho de Mateus é o primeiro, que nós conhecemos aí. Primeiro livro do Novo Testamento. Vai contar a vida de Jesus, vai contar a história dele. Eu não sei você, irmão, não sei você, mas todas as vezes, pelo menos isso acontece comigo, tá? Todas as vezes, por exemplo, que a gente fala de Jesus e que eu mentalizo Jesus hoje, é o Jesus do The Chosen. Para mim é assim. Tem alguém que se identifica comigo? Lembra de Jesus? Lembra aquele ator? Pronto. Aí Mateus, eu me lembro do Mateus do The Chosen. Se você não conhece a série, que você assista, é fantástica. Alguém aqui conhece? Alguém aqui já foi também? Pronto, fantástico. Mateus, ele foi um publicano, foi um cobrador de impostos. Cobrava impostos para Roma antes de ser chamado por Jesus para o seguir. Mateus, em alguns livros vai ser chamado também de Levi, mesma pessoa aqui. Mateus significa um presente de Deus, uma dádiva de Deus. Enfim, foi um coletor de impostos que Jesus, chamando para que o seguisse, ele deixou tudo, deixou a coletoria, deixou a antiga vida que ele tinha e foi servir e seguir a Jesus. É interessante que o primeiro ato de Mateus, depois que ele se junta ali aos discípulos, que seriam depois os apóstolos do Senhor, ele deu ali um banquete na sua casa. Deu um banquete na sua casa, ele começa a servir a Jesus com aquilo que ele tinha nas suas mãos. Ele era um homem rico, ele era odiado pelos judeus, porque cobrava impostos a Roma. Não há nenhuma menção bíblica de que Mateus ele era um cobrador de imposto corrupto, a Bíblia não vai falar sobre isso, mas só de você exercer esse cargo, já levantava um ódio dos outros. E o Evangelho de Mateus, ele, segundo os historiadores bíblicos, ele foi escrito provavelmente entre o ano 60 ao ano 70 depois de Cristo. O tema central do Evangelho de Mateus vai falar sobre o reino dos céus. Vai falar sobre o reino de Deus. A cada sermão que Jesus ele pregou e que foi relatado lá no Evangelho de Mateus, repete-se a expressão, abre aspas, quando Jesus acabou de dizer estas coisas. Tantas coisas Jesus falou, tantas palavras o mestre, ele pregou. Irmão, vê só, ninguém pregou como Jesus, ninguém pregará como Jesus. A simplicidade das palavras de Jesus, o uso cotidiano dos exemplos de Jesus, as parábolas de Jesus. O que fala das parábolas de Jesus? Para a nossa cultura, muitas delas não fazem o menor sentido, mas quando a gente para, a gente observa, nós vamos ver como Jesus, ele falava sobre o reino dos céus, ele falava sobre o Evangelho de Deus com tanta simplicidade. Ele atingiu o coração de todas aquelas pessoas que estavam ouvindo, porque, querido, a palavra de Deus é assim, é para atingir o coração de todos os ouvintes, é para atingir o coração de todos, é para falar com todos, desde o mais culto, aquele que tem menos instrução, é para falar com todos, porque a palavra, quando falada, quando dita com autoridade, segundo as Escrituras, ela alcança o coração do homem, porque é o Espírito Santo de Deus quem testifica aquela palavra e quem vai falar com a gente. O Evangelho de Mateus, ele vai ter alguns sermãos que são chaves. Mateus, por exemplo, Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Mateus capítulo 10, as instruções aos discípulos.
Mateus 13 vai falar tem um sermão de Jesus a respeito do reino dos céus. Mateus 18 fala sobre como deve ser o caráter de um discípulo de Cristo. E Mateus 24, o fechamento do capítulo, vai falar sobre um sermão escatológico, sobre a vinda do próprio Senhor Jesus. E nessa jornada desses dias rumo à Páscoa do Senhor, que seja verdadeiramente algo efetivo a mim e a você, que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, e que nós possamos sim, ouvir essa palavra, guardar no nosso coração e colocá-la em prática. Eu já falei acerca do jejum, que você seja aí, que você decida jejuar conosco a cada semana, e que você possa ter um crescimento no seu relacionamento com Deus, porque afinal de contas é isso que importa, o nosso relacionamento com Deus. Quem diz amém por isso? Dada essa introdução muito rápida, como já foi colocado aqui, essa primeira palavra é sobre vida e propósito de Jesus. Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 17, vai ser o tema aqui da nossa mensagem. Vai falar sobre o plano perfeito do Pai, o plano perfeito de Deus e a entrega voluntária de seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter livre acesso a Deus. Quando nós analisamos a vida de Jesus, primeiro, quando nós analisamos o propósito do nascimento de Jesus, gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria, sem nenhum pecado, sem nenhuma raiz de pecado. Quando analisamos a vida de Jesus, uma vida perfeita aos olhos dos homens e aos olhos de Deus, nós vamos entender realmente, que o Filho do Deus vivo veio a esse mundo e se entregou por nós. E quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, mas não apenas o sacrifício, quando entendemos pela fé a sua ressurreição ao terceiro dia, e como a gente acabou de adorar aqui, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, o nosso coração tem que se encher de esperança, que você seja, em nome de Jesus, preenchido com a esperança do alto nessa tarde. Que você possa ter esperança para a nova semana que começou hoje, que você tenha uma esperança de Deus aí na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, nos seus dias. Querido, o Evangelho do Senhor é algo para a gente colocar em prática todos os dias. Essa palavra que você recebe nesse lugar, em todos os cultos, ela tem que fazer sentido no seu dia a dia, tem que fazer sentido no seu cotidiano, não tem que ser algo teológico, complexo, que nada. Quero lá saber dessas coisas. Quero saber de uma palavra que toca o nosso coração, que fala conosco, que nos liberta, que nos enche de paz, que nos enche de alegria, que nos enche de esperança. Você está aqui, irmão? Você pode aplaudir Jesus aí no seu lugar? Quando nós entendemos o propósito de Jesus, da vida de Jesus, nós vamos entender a primeira coisa, eu quero trazer para você nessa tarde, é o arrependimento e uma nova vida para aqueles que creem no Evangelho do Senhor. Diga assim: arrependimento e nova vida. Olha o que é que Mateus capítulo 3, versículo 2 em diante vai falar. Quem dizia aqui era João Batista, tá certo, irmão? João Batista dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Essas palavras não foram ditas, como eu acabei de informar você, por Jesus Cristo, foram ditas por João Batista, o profeta que vai anunciar a Jesus. Essa voz que clama no deserto, ela abre caminhos. Escute bem, Jesus Cristo, Ele veio para abrir caminhos no meio do seu deserto. Quem tem a Jesus nunca ficará parado, não será morto por deserto, não ficará prostrado no deserto, mas o nosso Jesus, Ele abre caminho em meio ao deserto. Se você chegou aqui nessa tarde, irmão, se ajude em nome de Jesus. Você está aqui, você diz amém?
Se você chegou aqui nessa tarde com o coração aflito, sem saber o que fazer, eu declaro em nome de Jesus, que os caminhos na sua vida começam a ser abertos por Jesus. Voz que clama no deserto, era que João estava falando, estava se referindo àquele que abriria sim um caminho no deserto. Deserto é lugar para que nós possamos ser quebrantados, moldados, tratados, mas é um lugar que nós atravessamos, aleluia. Quando nós, em nome de Jesus, profetizamos para os nossos desertos, os caminhos são abertos, aleluia. Voz que clama, aí ele vai dizer: arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Você tem que, precisamos entender que a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus é uma mensagem que vai trazer arrependimento. Vai trazer o que, irmãos? Arrependimento. E a palavra arrependimento na Bíblia tem dois significados. Um para o Novo Testamento, porque foi escrito no grego, e no Antigo Testamento, que foi no hebraico e no aramaico. Olha que coisa linda, olha como a Bíblia se encontra. Escute, querido, o arrependimento é a chave principal para uma mudança de vida. Arrependimento é a chave, depois de reconhecer o sacrifício de Jesus pela fé, para uma nova vida. Arrependimento tem duas perspectivas. A primeira, arrependimento diz a respeito de metanoia. Sabe o que é metanoia? É mudança de mentalidade. Sabe o que é metanoia? É uma ampliação da nossa mente, da nossa forma de pensar. Quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, o Evangelho entra no coração, a mente dela começa a ser transformada pela palavra. E sabe o que é que acontece? Existe uma ampliação da nossa mentalidade. Quem diz amém por isso? Nós passamos a viver não como escravos, mas como herdeiros. O mundo que não entende o Evangelho, acha que nós, aqueles que creem na palavra de Deus, temos a mente o quê? Fechada. Mas não, muito pelo contrário. A nossa mente, ela é ampliada pela palavra de Deus. Vamos entender quais são os propósitos da nossa vida. Por que é que nós estamos aqui? Existe um propósito, sim, estamos aqui para louvar, para adorar a Deus, para fazer o reino de Deus crescer. Estamos aqui para marcar de forma positiva a nossa passagem aqui nessa terra. Estamos aqui para fazer tudo para a glória de Deus. Estamos aqui porque entendemos que tudo aquilo que nós fazemos é para a glória do Senhor, e sem Ele nós não podemos fazer nada, porque afinal de contas, tudo que nós fazemos é por Ele, para Ele a glória eternamente. Amém! Aleluia! O Evangelho traz arrependimento, que traz uma ampliação da nossa mente. E o Antigo Testamento vai trazer que arrependimento no Antigo Testamento é um retorno, olha só. Ampliação de mente com um retorno. A palavra hebraica para arrependimento é shoub, que vai falar sobre retorno, volta, fazer de novo, trazer de volta, ter regressado. Entenda, trazer de volta, mudança. Arrependimento é uma ampliação de mente, mas também uma mudança de vida. Retorno, a vida que eu andava fora dos caminhos do Senhor, agora eu faço um retorno e eu volto a andar o quê? No caminho de santidade. Eu ando no caminho que adora ao Senhor. Eu entendo o Evangelho, a mente é ampliada, mas a minha vida muda. É por isso, irmão, que sem frutos, olha só, sem mudança de vida, sem mudança real não existe salvação. Tem que ter mudança de vida, meu irmão. Que evangelho é esse que não muda? Esse é um evangelho que não é da Bíblia. É só a graça. Não, porque a graça me basta, só a graça me basta. Ah, não, porque Deus é amor e Ele vai entender o meu modo de vida. Ele não entende nada. Ele quer que o seu modo de vida se adeque ao que a palavra de Deus ensina. Como assim, pastor? Aquele que mente não mente mais. Aquele que é um adúltero agora é um homem fiel, uma mulher fiel. Aquele que andava fora do caminho, fora dos princípios, coloca a sua vida de acordo com os princípios da palavra. Ou seja, mudança total. Mudança. Arrependimento.
Ampliação da mente. Entender que a minha vida tem que mudar. Entender que as minhas ações precisam ser totalmente diferentes. Afinal de contas, eu comecei a viver, eu entendi o que é o quê? O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O chamado de Jesus para mim e para você nessa tarde, querido, é entendermos que arrependimento é uma chave para a mudança da nossa história. Arrependimento é uma chave para a mudança da nossa história, para mudar a história dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, porque nós cremos que a bênção do Senhor não traz mal, não acrescenta dores, mas passará de geração em geração, de geração em geração. A maldição são 3 gerações, mas a bênção são 1000 gerações adiante. Arrependimento é a chave para a mudança da sua história, a mudança da sua família, para uma mudança na sua vida financeira. Arrependimento é a base para uma mudança no seu casamento, aleluia. Arrependimento é a base, juntamente com a fé, para que você possa herdar o reino de Deus. Jesus veio para isso. Isso diz respeito à vida e o propósito de Jesus. Arrependimento, diga assim, arrependimento e nova vida. Sabe o que é que eu entendo também? Uma segunda lição. Sentido acima de religiosidade. Sentido acima da religiosidade. Eu não falo aqui para você sobre uma religião. Eu não falo sobre uma placa de igreja. Eu não falo sobre uma denominação. Eu estou falando aqui de algo muito maior que nem se compara. Qual é a base para isso, pastor? Versículos 7 e 8 de Mateus 3. Diz assim: quando viu que muitos fariseus e saduceus via para onde ele estava, batizando aqui, lembre que aqui era João Batista, até aqui falando de João Batista. João Batista estava batizando. Disse-lhe João Batista: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o quê? Arrependimento. Aqui João Batista estava falando para 2 grupos específicos. Tinha muitas pessoas que estavam seguindo João Batista. Lembra que Jesus estava chegando ali, o contexto para ser batizado por ele. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tinha muita gente, e também tinham, por exemplo, fariseus e saduceus. Quando João Batista falar aqui sobre raça de víbora, ele estava falando diretamente para esses 2 grupos, fariseus e saduceus. Fariseus, aqueles que diziam que seguiam a lei de Moisés por completo, que eram extremamente religiosos e que, acima de tudo, colocavam um peso religioso em cima do povo. Eles criavam regras que não foram criadas por Deus. E aí sabe o que acontecia? Na verdade, nem eles, nem ninguém conseguiam seguir as regras que eles mesmos predeterminavam para a religião judaica. Aí João Batista vai dizer assim: raça de víboras, porque vocês pregam uma coisa, mas na verdade vocês não conseguem nem viver aquilo que vocês pregam e colocam um peso nos outros. Sabe o que é isso? Religião. Quem entendeu aqui? Sabe o que é isso? Religião. Em contrapartida, você tinha os saduceus, que não eram nem tão religiosos, mas tinham lá os seus dogmas, tinha lá uma fé meia troncha, eram uns caras mais políticos, mas na verdade fariseus e saduceus, herodianos, irmão, olha, fariseu, saduceu, herodiano, todos eles se juntaram, sabe para quê? Eles não se aceitavam. Se colocassem as 3 classes dentro de uma sala, meu irmão, era briga na certa. Ninguém se entendia, mas eles disseram assim: não, vamos nos unir contra Jesus. Os 3 se uniram contra Jesus. Eles se odiavam, mas o ódio por Jesus era muito maior do ódio que eles tinham uns pelos outros. Se juntaram para prender Jesus, para mandar matar Jesus. Raça de víboras, ele estava falando aqui para saduceus e fariseus. Por quê, irmão? Por quê? Porque eu não estou falando de religiosidade. O tópico é exatamente esse: sentido. Sabe o que é esse sentido? Relacionamento. Fale comigo: relacionamento. Relacionamento está muito acima da religiosidade. Jesus não veio para os religiosos. Sabe para quem foi que Jesus veio? Para os pecadores. Jesus não veio para uma classe religiosa. Jesus veio para os pecadores. Sabe quem são os pecadores?
Eu e você. Toda a humanidade. Não foi para aqueles que se acham certo, não. Jesus veio para todos. Para os doentes, para os pecadores, para os excluídos. De todas as formas. Olha, entenda bem, Jesus não veio para restaurar uma... Isso é fantástico. Jesus não veio para restaurar uma religião. Ele não veio para restaurar uma religião. Porque lá em Gênesis 3... Sabe qual é a passagem de Gênesis 3? Deixa eu dizer para você, se você não lembra. É a queda do homem. É quando Adão e Eva pecam contra Deus. E eles pecam contra Deus. E existe, sabe o que? Uma pena para o pecado deles. Eles vão morrer espiritualmente e vão morrer fisicamente. Existe uma pena para a serpente? Existe. Mas da mesma forma que Deus deu uma pena para Adão, que do suor do rosto ele iria trabalhar, que a terra não ia dar mais o seu fruto facilmente, e que a mulher daria luz diante de dores. Vamos dizer assim, foi a resposta, foi ali a consequência do pecado ali, para a mulher. Aí Deus diz assim, mas do descendente da mulher, do descendente dela virá, sabe o que? A redenção. Do descendente da mulher virá a redenção. Gênesis 3, existe ali uma ruptura de relacionamento entre Deus e o homem por conta do pecado. Entenda bem, Jesus não veio restaurar uma religião, porque Ele não veio trazer religião. Sabe o que foi que Jesus veio restaurar? O seu relacionamento com Deus. Ele não veio restaurar a religião, velho. Ele veio restaurar relacionamento. O nosso Deus não é um Deus de religião, é um Deus de relacionamento. Ele ama a mim, Ele ama você. E o caminho está aberto para mim e para você, através do sacrifício de Cristo, chegarmos a Ele. Foi para isso que Jesus veio. Para abrir, sabe o quê? Um caminho de relacionamento. Porque a religião pesa. Porque a religião vai dizer aquilo que o homem deve, aquilo que não deve, vai colocar peso. Vai colocar peso. Religião é algo complexo. Evangelho é algo simples. Até o peso das palavras é diferente, né? Simples, complexo. Religião é complexo, evangelho é simples. Sabe por quê? Porque o seu relacionamento com Deus não pode, não deve, não é para ser algo complexo. É para ser algo simples, mas para ser algo, para ser feito com fé. E tudo aquilo que é simples, para mim e para você, nós temos uma tendência natural de nos aprofundarmos. Porque todo mundo entende. Porque todo mundo sabe como é. É muito simples, é fechar a porta do nosso quarto, é dobrar o nosso joelho, se você puder, é orar em nome de Jesus, crendo que a sua oração vai chegar ao trono de Deus. É você, na sua intimidade, você falar com Deus através de Jesus e crer que a sua oração está chegando aos céus. É você adorar Ele e saber que a sua adoração pela fé está chegando diante do trono de Deus. E Ele está recebendo a sua adoração, Ele está se alegrando com você. Irmão, é isso, é simplicidade, é relacionamento. Jesus veio restaurar o relacionamento e não a religião. Quem está aqui pode dizer amém. Você pode aplaudir a Jesus, porque isso é fantástico demais, irmão. Nossa, é relacionamento. É relacionamento. Jesus veio para simplificar as coisas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está vendo aí? Arrependimento, nova vida, relacionamento. Aí tem um terceiro ponto que eu aprendo também com a vida e propósito de Jesus. Preste atenção nisso, sabe qual é? É juízo sobre a humanidade. Jesus veio trazer também o peso do juízo de Deus sobre a humanidade. Olha o que é que diz a Bíblia. Mateus capítulo 3, versículo 10. Olha que palavra forte. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. A gente vive num tempo muito perigoso. A gente vive num tempo onde as pessoas querem ouvir algo que mexa com o ego delas. Não, vivemos no tempo do, entre aspas,
politicamente correto. Você não pode falar nada que desagrade a outra pessoa. Não é esse tempo que a gente vive? Tempos sombrios, viu, velho? Tempos difíceis. Mas Jesus veio para trazer, sabe o quê? O peso do juízo sobre a humanidade. Como assim o peso? Entenda bem. Entenda bem. A gente vive num tempo hoje, onde algumas pessoas não falam mais que Deus se ira. Não, Deus não se ira mais hoje, pastor. Foi no Antigo Testamento. Ué, e Deus mudou? Mas a Bíblia diz que Deus não muda. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. É o mesmo. E por que não acontece as coisas que aconteceram no Antigo Testamento hoje? Porque o amor de Deus, através do envio do seu Filho, aplaca a sua ira, segura a sua ira. O amor dele é maior do que a ira. Quem diz amém por isso? É por isso que nós tudinho não fomos fulminados. Por causa do amor dele. Existe hoje ainda pessoas que dizem que Deus não se ira. Não, Deus é bonzinho. Ele é muito bom. Mas tem pessoas que só vivem sobre esse discurso. Deus não se ira. E que pecado é algo que ficou para trás. Não se pode mais falar sobre pecado. Algumas pessoas não falam, alguns pregadores, algumas igrejas não se falam mais sobre pecado. Como? Eu tenho que falar do amor de Deus, eu tenho que falar da salvação de Deus, mas eu tenho que falar do arrependimento que abre a minha mente, que muda a minha vida. E eu tenho que entender que o pecado é separação de Deus entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Pecado é separação. Deus, ele é tão santo que não tem comunhão com o pecado. Ora, se eu entrego a minha vida para Jesus, e a minha vida não passa a ser uma vida de santidade, querido, entenda bem, não andar com tipo uma auréolazinha pendurada aqui, com a mãozinha aqui, falar manso. Santidade não é nada disso não. Santidade é você viver os princípios da palavra de Deus, separado do mundo, dizendo não para aquilo que o mundo oferece e dizendo sim para os princípios da palavra. Existe aqui um peso. O machado já foi posto na raiz da árvore. Olha o que João está dizendo. A ira de Deus, ela ainda está em vigor, mas o amor segura aí a ira. Mas eu tenho que entender isso, a ira de Deus, e eu tenho que entender que o homem é sim pecador, e que o pecado é algo que ainda hoje desagrada a Deus. Se eu tiro da minha pregação a questão do pecado do homem e da ira de Deus, o evangelho real de Jesus está desfeito. Sabe por quê, querido? Sabe por quê? Olha o que é que diz John Stott. Tem aí a frase de John Stott, bota aí, filha. Escute, olha, leia. Quem não entende a necessidade da cruz, não entende a gravidade do pecado. Por quê? Eu só vou entender a necessidade da cruz, a necessidade de redenção, quando eu olhar para o meu coração e ver que eu sou pecador, que eu não presto, que eu preciso da graça de Deus. Eu só vou entender a necessidade do sangue do Cordeiro sobre a minha vida, quando eu entender que eu não presto, sou um pecador. Que o itinerário de todos os homens, sabe qual era? Inferno, perdição eterna. Mas Deus, ele é amor, e aí ele envia Jesus, para que nós pudéssemos, não agora, e caminharmos em direção ao inferno, à perdição eterna, mas que nós pudéssemos ter a nossa vida transformada, a nossa salvação através do sangue do Filho dele, e chegarmos ao céu. Tem uma teologia hoje que não pode mais falar, não pode mais falar, não pode mais falar. As pessoas têm que se sentir abraçadas do jeito como elas são. Onde? Onde tem isso na Bíblia? Onde tem isso na Bíblia? Escute bem. A base do nosso relacionamento com as pessoas, nós temos que respeitar. Respeitar é uma coisa. Agora, abraçar a prática do erro, isso não é bíblico não. Sabe como é o evangelho? É assim: venha do jeito como você está e seja transformado pelo Espírito Santo de Deus. Não é venha como está e permaneça como você é. Esse evangelho é troncho, isso é errado, isso é heresia. Isso é heresia.
Mas o evangelho real, nossa, afinal de contas, Romanos vai dizer o quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olha aí, nosso Senhor, esse é o dom gratuito de Deus. Porque todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, é para permanecer desse jeito e o final da história é esse? É não. O final da história é um final de amor, é um final de redenção, é um final de relacionamento restaurado, porque Jesus é bom. Quem diz amém por isso? Quem está aqui pode aplaudir a Jesus aí no seu lugar. Se ajude, querido. Se ajude. João Batista, Mateus 3,11, diz assim, cadê? Onde é que eu estou aqui? Eu entendo que existe uma acessibilidade à santidade e ao poder de Deus, quando eu entendo o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição. Como assim? Acessibilidade à santidade e ao poder. Deixa eu ler para você aqui o versículo de Mateus 3,11. Você está aqui, você está acompanhando, irmão? Está recebendo? Eu vos batizo com água para com arrependimento. Ó, palavra de João Batista. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu. Ó, eu até botei um grifo. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista anunciava um batismo de arrependimento, que é o batismo nas águas. O mergulho ali no Jordão simbolizava que a antiga vida ficava para trás e uma nova vida era proposta através de Cristo Jesus. O significado do batismo não mudou, continua sendo esse até hoje. A santidade não está distante de você. A santidade não está distante de você. Sabe por quê? Porque se você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você. Está mais próximo do que você imagina. Está tão perto do quanto você já conseguiu imaginar antes. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita nos filhos. Então a palavra é: a santidade não está distante, mas está aqui dentro do meu coração. Busque o Espírito Santo de Deus, busque o Senhor. Esse é o ano do Espírito Santo aqui nessa igreja. Esse é o ano do Espírito Santo aqui nesse lugar. Busque um relacionamento com Deus, através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus. E deixe Ele transformar o seu coração, para que você possa viver em santidade, ou seja, separado. Para que você possa viver separado, aleluia. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você tem um encontro real com Jesus, é mais fácil você ter relacionamento com Deus do que você pecar. Quando você tem um encontro real com Jesus, quando você tem um encontro real com o evangelho genuíno de Cristo, é mais fácil você, sabe o que? Somos atraídos pelo favor, somos atraídos pelo amor. A vida de pecado fica para trás. É claro que nós vamos pecar, é claro que nós vamos errar, mas se nós pecarmos, existe um advogado ao lado do Pai, que intercede por mim, que intercede por você. Jesus Cristo, Ele vai dar o exemplo ali do batismo nas águas, aleluia. Ele vai dar o exemplo. O batismo de João é para arrependimento. E por acaso Jesus precisava arrepender-se? Ele precisava? Não, porque Ele foi perfeito. Por que foi que Jesus foi batizado na cruz, pastor? O versículo 13 e 15 diz assim: então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo. João Batista tenta impedir o batismo de Jesus. Vendo aí? Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Sabe por que Jesus foi batizado? Para cumprir toda a justiça de Deus. Sabe por quê?
Sabe por que Jesus foi batizado? Para que se cumprisse toda a justiça de Deus. Como assim? Como assim toda a justiça de Deus? Porque no momento do batismo, e a gente vai acompanhar daqui a pouco na leitura, quando Jesus ele sai das águas, Deus Pai vai bradar do céu: esse é o meu Filho amado, em quem eu muito me alegro. Jesus sai das águas e o Espírito Santo vem sobre Jesus ali em forma de uma pomba. Ali era uma declaração oficial de Deus, para que todos ouvissem que Jesus era o Filho dele, que Jesus era o enviado, aleluia. O batismo indicava que Deus estava aprovando a Jesus para o início do seu ministério. No batismo de Jesus, João anuncia publicamente a chegada do Messias e o início do seu ministério. E o principal, sabe por que Jesus foi batizado? Porque ele se identifica tanto comigo e com você. Porque ele se identifica tanto conosco. Ele foi batizado para que eu e você pudéssemos olhar para a história registrada na Bíblia e ver assim: o Deus se fez carne, o Deus perfeito fez algo que eu posso fazer, que eu posso ser batizado nas águas assim como Jesus fez, assim como Jesus foi. Eu posso ser batizado, eu posso dar a minha profissão de fé. Foi para que se cumprisse toda a justiça, para que se cumprisse as Escrituras, para que ali o ministério de Jesus realmente começasse. E aí você vai ver lá no Evangelho de João, vai ser depois que ele vai para Caná da Galileia, lá para o casamento, transformar água em vinho. Foi depois. Tudo bem, passou pelos 40 dias de provação lá no deserto, passou. Ali começa o ministério efetivo de Cristo Jesus. Deixa eu perguntar algo para você. Você que já entregou a sua vida a Ele e que não se batizou ainda nas águas, o que é que está faltando, hein? Quem está aqui? Você que entregou a sua vida para Jesus e não se batizou ainda, o que é que está faltando, hein? Acredito que mês que vem dá para fazer batismo. Acredito que no próximo mês dá para fazer batismo. Procura a secretaria da igreja, se informa e vão ser batizados, irmão. Você que entregou a sua vida para Jesus. Eu vou sair da água mais puro, vou sair quase que levitando. Vai não, vai sair com frio. Vai não. Mas você vai ter cumprido uma ordenança bíblica. Batismo nas águas, profissão de fé. Por isso quando a gente vai batizar, a gente diz assim: irmão fulano, você declara que Jesus é o seu Senhor único e suficiente Salvador? Aí a pessoa vai dizer: sim, eu declaro, é verdade, eu acerto. Já teve festa quando disse que Jesus era o Salvador, já teve tudo. Gente, já foi batizado no Espírito Santo, nas águas. Aí, meu irmão, o que está faltando para você ser batizado nas águas? Fica aí o convite para você. Hoje é dia de você tomar essa decisão. E sabe por último o que é que eu aprendo com essa palavra? A vida e o propósito da vida e do ministério de Jesus traz para mim e para você, sabe o que? A paternidade para todos aqueles que o buscam. Irmãos, paternidade. Irmão, quantas pessoas, eu posso estar falando para pessoas aqui que ainda não despontaram na vida, que ainda estão presas a algumas coisas dessa vida, porque faltou a paternidade terrena. Quem sabe a sua história com o seu pai é uma história triste, é uma história dolorida, uma história dolorosa. Quem sabe você não conseguiu ainda realizar alguns sonhos, porque faltaram palavras do seu pai aqui na terra. Olha, ontem, olha como são as coisas. Ontem à noite, eu estava assistindo um filme com a Ariana e com o Murilinho. A Mari foi dormir na casa da avó Cida. A gente foi assistir um filme. Eu acredito que você já tenha assistido esse filme. King Richards. Quem aqui assistiu o filme que conta a história das duas tenistas irmãs? Da Serena Williams e da Venus Williams. Alguém aqui assistiu fora eu? Alguém aqui? Se você não assistiu, assista. Procure lá. É King Richards. Vai contar a história das duas tenistas fabulosas. E algo nos chamou a atenção naquele filme. A história conta
Peraí, vou dar só um spoiler, calma. Você que não assistiu vai assistir, calma, não vou contar o filme. Mas até no trailer vai falar que aquela família de 5 irmãs, marido, esposa e 5 filhas, se não me engano, um negócio desse. Eles eram pobres numa cidade da Califórnia. Eles eram pobres. Mas o pai delas, que é o Richard, antes das meninas nascerem, escreveu um plano para a vida das filhas. Olha, estou contando o filme. Escreveu um plano. E ele começou quando as meninas nasceram, as meninas começaram a crescer, ele começou a colocar em prática o plano delas serem, sabe o quê? Tenistas. Mas tênis é um esporte muito caro. E eles não tinham recurso, mas ele batalhou. Foi procurar quadra para as meninas treinarem, foi procurar treinador de graça, só na promessa de que as filhas seriam tenistas. Mas algo me chamou a atenção no filme, sabe qual era? Que em todos os desafios daquelas 2 meninas, em todos os desafios que elas enfrentavam, em todos os desafios do tênis, em todos os desafios daquela vida que ele e elas haviam sonhado, quando elas ficavam mal, o pai sempre vinha com uma palavra de ânimo. Se preocupe não, minha filha, se concentre que você vai virar esse jogo. Se preocupe não, minha filha, se concentre, você é capaz, aí disse o nome da filha dele, diz assim, você é Venus Williams, e você é capaz, e você vai ganhar, e você vai vencer, e você vai se tornar uma campeã. Olha, irmãos, fica marcado no filme as palavras de ânimo e de incentivo de um pai a 2 filhas. Aí eu curioso fui botar no Google quantas finais Venus e Serena Williams disputaram. Nossa, elas disputaram tantos grandes slams, afinal, as 2 irmãs jogando uma contra a outra, e o pai feliz da vida na arquibancada. Agora o filme mostra as palavras de ânimo, as palavras de incentivo de um pai às filhas. Teve uma hora que ele tinha a mais velha, que é a Venus, ela estava já disputando os torneios, aí tinha a mais nova, a Serena. Estou contando o filme, irmão, mas vai. Aí tinha uma hora que a Venus foi jogar o seu primeiro torneio, aí a Serena estava assim, entristecida. Aí o pai viu que ela estava entristecida, aí ele chega para a filha, diz assim, você tem certeza que a sua irmã vai ser a número 1 do mundo? Você tem dúvida? Ela disse, não, tenho certeza que Venus vai ser a número 1 do mundo. Aí ele bota assim a mão no ombro da filha e diz assim, a Venus vai ser a número 1, nossa, mas você será a tenista mulher mais fantástica, você será a maior tenista que já existiu em todos os tempos. Meu irmão, que palavra é essa? A menina de triste, no filme a atriz começa a ganhar vida, porque o pai deu uma palavra, sabe de quê? De ânimo, uma palavra de renovo, uma palavra de impacto. Quando ela mais precisava, o pai chegou junto. E depois você assiste o filme que você vai ver que a história é fantástica. O que eu quero trazer para você? Quem sabe faltaram as palavras de incentivo do seu pai aqui na terra. Quem sabe faltou a presença. Mas entenda bem, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, toda falta, tudo aquilo que um dia você não recebeu, Deus, o Pai eterno, o Pai perfeito, Ele vai usar situações e pessoas para começar a fechar essas lacunas do seu coração. Jesus veio para fazer de mim e de você filhos de Deus. Jesus veio para fazer de mim e de você co-herdeiro com Ele. Tem um texto da palavra de Deus que diz assim, Romanos 8:29, pois aquele que de antemão conheceu, também nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É para ser vibrado, irmão. O primogênito entre muitos irmãos. É por isso que nós chamamos de irmão um ao outro. É por isso que aqui é casa do Pai. É por isso que aqui é casa de Deus. É por isso que nesse lugar nós falamos da filiação em Cristo e da paternidade em Cristo que está disponível para mim e para você. A escolha é sua. Qual vai ser a sua escolha hoje? Qual vai ser a sua escolha hoje? Qual vai ser a sua escolha? Na mesma reverência, fique de pé aí no seu lugar. Jesus veio, sabe para quê? Para
ressignificar a sua história. Jesus veio para reescrever a sua história. Jesus veio, se entregou na cruz, morreu a morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia para que a nossa história seja transformada. Aleluia. Satanás achava que tinha vencido no Éden, quando Adão peca contra Deus. Satanás achava que havia vencido quando Jesus Cristo morreu. Quando Jesus Cristo morreu. Mas Deus nunca perdeu. Deus nunca perdeu. No Éden, ele vai ter a declaração de que a salvação, o Salvador, viria da mulher. E Deus vai prover ali as vestes para o homem. O cordeiro já havia sido imolado ali no Gênesis. O cordeiro perfeito de Deus foi sacrificado na cruz, morreu. As últimas palavras de Jesus na cruz, você sabe, está consumado, tetelestai, está consumado, cumpriu o propósito. E ele se entrega, é sepultado. Nossa, a Bíblia vai nos dizer que houve trevas sobre a terra. A Bíblia vai nos dizer que houve trevas. O sol foi encoberto. Deve ter dado ali um grande vento. O clima ficou pesado. O Filho de Deus havia morrido, foi sepultado. O inferno até quis festejar, até ficou na festa dos cães dele para lá. Sexta-feira, triste. Sábado, tristeza total. Mas a esperança ela não morre. No domingo, nas primeiras horas, o mesmo Espírito que habita em mim e habita em você, ele vai ressuscitar a Jesus. Jesus vai ser ressuscitado. Quando Maria e as outras mulheres chegam na manhã de domingo para colocar os perfumes no corpo de Jesus. Nossa, o corpo, isso é uma palavra, porque o corpo de Jesus já estava perfumado por Maria Madalena lá atrás, que derramou um bálsamo, um perfume, um vaso de alabastro sobre Jesus. Ele já estava pronto, ele foi pronto, ele se entregou pronto, e ele ressuscitou, pronto para te entregar uma nova vida nele. A decisão é sua. Qual vai ser a sua decisão nessa noite? Viver de acordo com os propósitos ou continuar com a antiga vida? Que Deus possa te abençoar e que você possa realmente viver um novo tempo na sua vida, o Evangelho que traz uma nova vida para todos aqueles que o recebem, em nome de Jesus.